né? E aí a gente soube pelo comandante da Operação Prato da Força Aérea, que era o Orange Holanda, que nunca parou. Lá naquela época, ele já sabia que esses fenômenos estavam migrando para o interior do Amazonas, do Acre, do Peru. E aí acontece na fronteira com o Peru, isso é a carta do secretário de Estado de Segurança Pública da época, do Acre, que é o Idor Grabner, onde ele fala uma denúncia para a Polícia Federal sobre o aparecimento de objetos estranhos na aldeia Alpiltia, que é do povo Axaninca, né, que fica em fronteira com o Peru. Sempre no Peru onde teve isso. A Força Aérea montou a OIFA, que é um escritório de investigação de fenômenos anômalos, porque tinha gente sumindo, tinha gente sendo afetada pela luz, crianças sendo pegas, coisas muito graves acontecendo. Ligaram uma vez pro Chamorro, que era o comandante, falaram assim: ô Chamorro, tem um disco voador aqui na nossa frente. Atira, o que faz? Ele, não faz nada, cara. Você vê o nível que chegou lá no Peru. Até hoje existe a OIFA. É lá que tá tendo aquele caso que até jogaram Miguel de que era fazendeiros usando com... Homem de Ferro. O quê? Jetpack. O governo falou que eram mineiros, mineradores, usando jetpacks. Assustando a população. Mano. Eu falei, nossa, gastou R$1 milhão pra colocar aquele treco num cara pra dar um susto. Não, e o garimpeiro ilegal, cara, a última coisa que ele quer é ser notado, cara. Aí o cara vai se fantasiar de Homem de Ferro pra ficar... O governo falou isso, cara. Até hoje não sabe o que foi isso, cara. São essas explicações malucas que fazem as pessoas até duvidarem, né, cara? E em Tabatinga, chegou nas comunidades próximas da Tabatinga, o pessoal viu os seres entrando e saindo das águas lá, em casa, tipo predador, sabe? Sim. Aquela camuflagem meio louca. Em 3 comunidades de Tabatinga, aí teve a operação do Exército com a Polícia Militar no passado lá. Então, o que era isso, né? Mas voltando pro Acre, foi 2014, cara, tava uma febre, várias meninas da aldeia sofreram feixes luminosos, foram afetadas, objetos desciam, geralmente de forma de esfera ou tambor. Tambor? É um cilindro, né? Um cilindrão, e atingir as meninas, né? E aí ele pediu... Só volta só um pouquinho só pra eu mostrar ali aquela... Não, a outra. Essa aí. Dá uma aumentada um pouquinho. Então isso foi a Polícia Federal para investigar. A Polícia Federal fez 2 missões lá. Não tinha muito recurso lá no Acre. E se limitou a pegar vídeo. Vou mostrar daqui a pouco um frame de um vídeo. E testemunho, né? Vou mostrar uma gravação da Polícia Federal daqui a pouco aí. E aí, cara, eles achavam que é ayahuasca. Falaram assim, não, esses índios aí estão tomando ayahuasca. Estão tudo maluco de ayahuasca, doidão. Estão vendo coisa. Aí começou a ir antropólogo pra aldeia. Foi a Carolina Comanduli, da Federal do Rio Grande do Sul, que estava no College of London, fazendo doutorado, falando sobre os Axaninca do Acre lá. E ela ficava indo e vindo, e ela tava aqui. E ela começa a observar luzes passando na aldeia, se assusta. Antropóloga. Some essas luzes. Ela entra em casa pra dormir. Na época ela tava com o prefeito da cidade mais próxima, que também é indígena, na casa dele. Todo mundo dormindo, ela acordada. Aí você vê como é que é pra acontecer, né, cara? Dorme em redes, né? Entrou a luz dentro da casa. Uma esfera, um orbe branco. Tirando flash em cada pessoa, assim, disparando uma luz em cada pessoa dormindo. Mano. Ela achou que era uma pessoa com a lanterna. Quando chega o orbe, não tinha nada, não tinha pessoa ali. Era uma luz andando, tirando flash das pessoas, como se lendo. Sim. E aí chega perto dela, ela em pânico, ela fala que só colocou a coberta na cabeça e tentou, não conseguiu dormir, mas ela não olhou mais. E aí ela faz uma carta pro Ministério Público, o Ministério Público começa a investigar esse negócio. Aí derruba-se a teoria do ayahuasca, né? Achando que era ayahuasca dos índios. E aí começa a investigar, o Ministério Público não tem recurso, muito menos que a Polícia Federal, tudo arquivado. Até hoje não sabe o que era isso. E aí tem a Paula Colares. Paula Colares é antropóloga da Federal do Rio de Janeiro. E ela hoje está na Federal da Pará como professora. Inclusive, Paula, se você puder falar comigo, tô há anos perseguindo aí para poder saber de você essa história. A Paula, não consigo achar a Paula nenhuma. Mas a Paula é professora hoje da Federal da Pará. Ela estava na aldeia, na casa também do Isaac, que é o prefeito da cidade mais próxima. Apareceu a luz, começou a descer na aldeia. Começou a descer. Qual a característica? É uma esfera meio bronze, que emite luzes nas laterais. A gente vai ver daqui a pouco mais imagens. E quando ela desce, ela fica toda incandescente de branco. Ela se toma de um branco iluminado e vai descendo. Ela sempre desce iluminada, meio que pra não ser vista, uma proteção, não sei o que é isso, mas sempre desce iluminada. E aí, quando desce, ferrou, porque ela começa a disparar os feixes. E aí, o que eles descobriram? Começaram a atirar de espingarda, porque aí viram que atirando, ela não enfrenta. Ela vai embora? Não, ela foge? Pode.
Ah, então tem Foge. um indício de inteligência, né? Tem. Ela vem, mudou de direção. Eles aprenderam a atirar por causa disso. Aí virou uma febre, todo mundo atirando. Eles chamam de onça. Olha a onça! Atira. Nossa, mas e aí aí fica a ela- academia aí- de polícia total, todo mundo atirando pra causa da direção. E aí esse objeto ele vem quando as pessoas estão sozinhas ou em duplas e geralmente de costas. Aí que eles atuam. As pessoas estão dormindo. As pessoas estão dormindo na festa, cara. Que cagaço, velho. É. E aí, 2 missões de Polícia Federal, colheram vídeo de testemunho. Tem esse vídeo da Paula que ela filmou. Uhum. Vou mostrar daqui a pouco mais. Não o vídeo, mas as imagens. Que é muito longo. É, e Mas até não hoje a gente não sabe o que aconteceu. Aí, Vídeo não tem, né, desses tem o episódios. vídeo, tem esse vídeo. Esse que eu vou mostrar as imagens, os frames, é de um vídeo. Hum. Que eles falam, olha a onça, atira. Tem lá no meu canal, isso depois o pessoal pode ir lá procurar. E aí tem aqui, cara. Aí o Ministério Público falou assim: olha, não tá mais acontecendo. A gente não tem recurso. Já que não tá acontecendo, vamos no útil agradável e vamos encerrar essa investigação. Aí em 2016 acontece isso aí, que é a imagem número 26. Índio atira em suposto OVNI, recebe descarga elétrica e cai desmaiado em aldeia em Feijó. Eu falei disso Isso aí, na cara, é época. clássico. Essa notícia aí é clássica. Isso é o seguinte: tinha um grupo de índios caçando com lanterna. Desceu um objeto desse, queimou todas as lanternas deles. Uhum. O cara se assusta, um índio chamado Iaca, descarregou a espingarda dele. O objeto só deu uma luz nele, esverdeada. Puf, caiu inconsciente. Aí foi um professor chamado Ayrton, levou ele. E eu nunca mais soube o que aconteceu com esse cara. Nossa. Chegou no Acre, eu falei: cacique, fala com a liderança tal, tal e tal, pra você saber o que aconteceu com os caras atirando nessa luz. O que acontece? Porque os caras lá no Acre, lá onde eu fui, no Ianauá, você manda um abraço pro povo Ianauá, eles estavam atirando na luz, tentando caçá-los, eles queriam derrubar. E eu falei: cara, não faz isso, porque já teve caso de... Não acredita? Fala com a liderança tal, tal e tal, dos Achanica, dos Runicuim, etc. Aí foram conversar e eu brinco que teve a primeira conferência OVNI da história dos indígenas. As lideranças se reuniram para discutir os casos de OVNIs, né? De pessoas que foram afetadas. Aí eu descobri que esse cara, ele ficou inconsciente, não lembro o que aconteceu até hoje, apagou a memória dele. Ele não lembra do objeto descendo. Teve um buraco na memória dele. Ele acorda no hospital, todo espetado, na UTI, sem saber o que tá acontecendo. Ele tira tudo, sai correndo e voltou pra aldeia. Fugiu do hospital de Feijó, que é a cidade, terra do açaí, e foi morar na aldeia. Ah, então ele sabe o paradeiro desse cara ainda, ele não sumiu. Não sumiu, ele só teve perda de memória. Mas eu descobri depois de anos, pelas lideranças, o que aconteceu com esse cara. Que na época que eu noticiei isso, não tinha muita informação do depois. Não, que aí eu ele descobri, cara. O cara acordou no hospital, todo cheio de coisa espetada. Não sabia o que tinha acontecido. Meio Walking Dead. Assim, Fugiu à noite e voltou pra aldeia. Que Tá loucura. lá. Cara, que doideira. Isso em 2016. Aconteceu quantas pessoas isso? Não foi a primeira. Então Então não pode atirar. Atirar Não. esse negócio, ele revida. receba o raio. Porque assim, cara, Receba! o raio quando vem, cara, aquilo que aconteceu com a Silva, parece que talvez seja um efeito colateral. Porque assim, não é todo mundo. É uma minoria que acontece aquilo. A maioria volta sem nenhuma sequela. Certo. E no Acre não foi diferente. As meninas, não aconteceu nada com as meninas. Foi só algo que ficaram ali meio tonta durante uns dias, meio grog e tal, queimada. Depois, vida que segue. Então, só que o cara que atirou, né, ficou inconsciente. Ele podia ter morrido, né, cara? Então, melhor não atirar, melhor receber o raio. Com esse Raio do bem, histórico, eu não- Receba o raio do bem, porque o raio do mal é uma. com essa história que eu ia servir até café pra essa luz aí, mano. Cara, então a gente não sabe o que aconteceu. E isso aconteceu em 78, 77. A Operação Prato investigou a FAB. Na época, os militares têm 16 horas de vídeo e 500 fotografias. Nunca a Força Aérea liberou isso. Eles Inclusive, falam quando que eu foi tive no- surto... Quando eu estive no Congresso no Senado, a comissão do GVAE, com os senadores, eu falei: pô, Força Aérea, tinha 2 caras da Força Aérea lá, 2 oficiais. Tem esses vídeos pra população, cara. O Erangema Holanda, ele faleceu e se suicidou, né? Talvez não por esse motivo, mas por outros. Mas ele tinha um desgosto muito grande dos filmes serem dele, né, cara? O cara, o oficial, queria saber o que era aquilo. Ele disponibilizou os filmes dele, entregou pra Força Aérea na esperança que a Força Aérea um dia entregasse pra ele de volta. E nunca entregou. Então, até pra família do cara, né? Entrega os vídeos pro cara. Então, e esses vídeos nunca vieram a público. A gente não tem. 16 horas de vídeo. E aí, 77, 78, e acontece em 2014. Ficou dormente, pelo menos. Ou, assim, esses indígenas têm uma força política grande dentro do governo. Então, talvez tenha só aparecido porque foi com eles. Imagina quantos indígenas já sofreram isso sem foi força política e não noticiado. aconteceu nada e não foi noticiado. Você acha mesmo que o fenômeno ficou lá hibernando desde 78 e só apareceu agora em 2014? Eu acho que não.
E hoje tem mais formas de você comunicar as coisas. Tem internet, celular. É mais fácil você comunicar que uma coisa dessa aconteceu em algum lugar, né? E aí, cara, aí que eu fui pro Acre, né, cara? Porque eu fiz uma. Como eu consegui os documentos com o governo, porque eu comecei a fazer pedido dessas informações em 2020, quando fiquei sabendo das notícias, etc. E aí começou a chegar um monte de coisa. Veio com o documento da FUNAI, com a informação da FUNAI eu pedi Polícia Federal, Polícia Federal pediu Ministério Público, veio uma corrente de informações. E hoje já são mais de centenas, quase 200 páginas de documento e vídeos, né? 20 minutos de vídeo sobre essas operações aí do governo investigando o OVNI. Então o governo brasileiro investigou o OVNI no Acre em 2014, 2016 pela Polícia Federal. É a última investigação que a gente sabe que aconteceu. Esses documentos mostram isso. Então assim, cara, isso está acontecendo, é permanente. Existe alguma pesquisa na Amazônia de fenômenos ou inteligências que a gente não sabe e que entram e saem dos rios. O pessoal fica achando que vem do céu. Imagina o que tem lá, né, cara? Que a gente já sabe e o que pode ter de coisas que vão ser usadas para combater doença, para vacinas, para tudo mais, sem contar a parte de mineral, né? E nossa, mas por que não há uma comoção, uma pressão? Porque são coisas que acontecem aproximadamente há 40 anos, né, que a gente tem conhecimento, que, né, tem pessoas que ficaram com sequelas permanentes e... Tudo é minimizado, né? Tipo, parece que não levam a sério. Pô, se tivesse autoridade, né, suficiente pra tal mandava coisa... investigar, com fazer uma certeza. investigação pesada, né? Tipo, mano, uma luz veio, tirou flash, um monte de gente tá dormindo e foi embora. Sabe? Tipo, como que alguém não acha isso interessante, no mínimo? Sabe? Nossa, se eu tivesse o poder, né, eu mandaria. Vamos lá investigar. Vai uma tropa lá investigar. Teve alguma investigação um pouco mais dedicada a isso? Nunca tem recurso, não tem um órgão específico. Inclusive, eu tô participando, eu tive por essa audiência em 2022 no Senado, e quase não foi anunciada, quase ninguém ficou sabendo. Eu consegui uma aproximação com os senadores. Falei, tem que ter uma lei para isso, tem que ter algo. E aí eu participei de uma minuta, que são as 6 perguntas do Ministério da Defesa. Então vão vir algumas perguntas, não para colocar o Ministério da Defesa as forças armadas contra a parede, mas tentar uma aproximação, uma parceria para ter mais transparência, entendeu? Uhum. Isso talvez deva vir a público em breve aí. Tá tramitando lá e vamos ver. E uma das perguntas será que não tem interesse, né, estabelecer um órgão desse para investigar, com recurso para isso? Porque imagina, o Brasil tá atrás em termos de científicos, cara. Né? Os Estados Unidos, a China, a Rússia estão investigando isso há muito tempo. Por que a gente, aqui onde tem avistamentos mais ricos, os mais próximos, os mais loucos, né? Isso não acontece. Isso de atirar em pessoa, cara, não acontece lá fora. Cara, tipo... Isso é Brasil. Que nem você levantou recursos, você foi, fez um acampamento pra fazer um monitoramento, e você é uma pessoa só. Imagina o que o governo pode fazer. Cara, e você sozinho fez alguns registros interessantes. Mas os registros que eles não têm com recurso, né? Poxa vida. E aí os Yanoá me chamaram, o Cacique Chicoá me chamou, né? Eu soube disso por jornalistas, porque eu fiz um link muito grande com os jornalistas quando eu consegui os documentos do Acre. E essas notícias não saem na mídia, saem só no Acre, na mídia local do Acre. Por isso que a gente fica sabendo. E aí a liderança queria, ela sabia que o governo não dá atenção para isso. Os indígenas sofrendo, recebendo esses fenômenos, sendo colocados como usando ayahuasca e que estão vendo coisa. Ou histeria coletiva, né? Que é a histeria coletiva oficial. E sofrendo, não sendo ajudados ali. Então ele me convidou lá para eu gerar evidência do que o fenômeno está acontecendo, para justamente mostrar, tá vendo? Não são os indígenas aqui que estão inventando coisa para chamar a atenção. Tem um fenômeno real acontecendo aqui. E a ideia é que eu montasse equipamentos para isso. E aí foram os registros que eu coletei lá. Então aí o que acontece, né? Aí vocês vão ver. O que me mais motivou lá foi o Cacique Chicoá, que é o vídeo 2 aí. É um depoimento dele onde ele foi paralisado pela luz, que ele tentou derrubar. Isso tem áudio? Tem. Então vamos pegar aqui, ó. Tá áudio pro pessoal também, né? Então toca aí pra nós, por favor. Então esses fenômenos começaram a aparecer, né? Vários relatos, muitas pessoas viram de várias formas, até que eu mesmo disse eu queria ter essa experiência de tentar ver de perto, né? E foi quando teve um dia aqui, quando eu cheguei, que eu fiz como uma perseguição, né? Peguei e saí perseguindo, foi até lá dentro, lá no centro, onde nós instalamos nossos equipamentos lá, que quando eu cheguei lá eu vi, né? Essa bola laranja, assim, numa altura de uns 30, 40 metros de altura, iluminando um terreiro lá. E até então a gente não tinha essa compreensão e eu ia tentar dar um tiro, né, nele, mas tipo, fui paralisado, ia não consegui movimentar e essa luz assim laranja, né, se sumiu assim na minha vista. Então a partir dali eu realmente entendi que realmente não tinha nada a ver
com algo que fosse racionalmente fácil de explicar. Mas a gente é um povo tradicional, a gente é um povo indígena também, a gente tem a nossa espiritualidade, a gente tem o nosso contato com os seres da floresta, a gente tem essa forma de se comunicar. Mas claro, dentro do nosso mundo, né? A gente tem os nossos guias da floresta, os espíritos da água, das árvores, mas eles nunca se manifestaram em forma de luz desse jeito. Então a gente viu que então é algo que a gente sente que é espiritual, mas é algo que é fora da nossa espiritualidade. Então, você vê que eles não têm esse conceito de extraterrestres, essa coisa. Eles sabem dos seres da floresta, eles comunicam com os seres da floresta pelo Uni, que é a ayahuasca, que eles chamam de Uni, né? Pela força do Uni. Então, eles que entram no mundo desses seres, não os seres virem pra cá. Isso assustou bastante eles. E ele tenta, então, atirar, ele não entra em detalhes, mas o corpo dele infla, ele fica tipo um balão. Quando ele vai apertar o gatilho, ele fala que tava numa distância que era impossível dele errar aquele tiro. Ele vai apertar e trava o corpo dele, todos os músculos travam, ele não consegue atirar. Essa luz, então, ela expande e ela colapsa. Quando ela colapsa, ela some colapsando. Ela não desaparece apagando, ela some colapsando até virar um pontinho e sumir. Caramba. Então, isso que aconteceu. E esse relato dele, quando ele me contou primeiro no WhatsApp, eu falei, nossa, eu tenho que ir pra lá amanhã. Aí eu fiz uma vaquinha com o pessoal, arrecadei fundos. Eu não tinha apoio nenhum internacional ainda, era meu dinheiro, eu ia botar meu dinheiro ali. Eu falei, vou arrecadar o quanto conseguir, vou pegar todo o meu dinheiro e vou, cara. A viagem caríssima. Os voos pro Acre, além de lá, tem que alugar um carro. O carro, você anda 8 horas de estrada para chegar no ponto de pegar o barco. Você tem que deixar o carro lá o tempo que você for, porque você não tem locadora lá para você devolver o carro, né? Uhum. Então ele fica parado lá, você pagando. E depois tem que pegar um barco mais 6 a 8 horas ao longo do rio. Então é 24 horas de viagem para chegar lá. E eu levei 70 quilos de equipamento, né? E aí eu tinha alguns equipamentos, outros eu comprei, outros eu pedi emprestado. E levei 6 câmeras, de tudo quanto é tipo de imaginar. Tem aquela câmera motorizada que usa em estádio e tal. Tem uma All Sky que olha o céu inteiro. Câmeras em 4K. Câmera térmica, aquela visão do predador famosa, né? Sim. Uhum. Sensores, aí eu faço mestrado no Centro Brasileiro de Pesquisa Física. Eu fui meu orientador, falei, olha, tá acontecendo esses fenômenos. Vamos pegar uns equipamentos e levar para lá, usa para pesquisa da academia, né, a pesquisa tradicional, e claro, se acontecer algum fenômeno estranho, a gente também vai ter pesquisa, dados daquilo, né? Uhum. Então peguei um experimento lá, que é um experimento de medição de raios cósmicos, radiação ionizante, onde a gente consegue não só caracterizar qual é o tipo de radiação, a intensidade daquela radiação, mas qual é a partícula que está acontecendo ali. Alfa, beta, raio-x, raios gama, qual o tipo de radiação que está emanando ali. E além de sensores, né? Tem giroscópio, tem acelerômetro, aí tem uma imagem, um videozinho aí que é o vídeo que mostra a salinha, né? O vídeo 6, mostra os equipamentos. Eu montei a sala de controle lá. Ficou bem legal. E é o que você falou, imagina, eu sozinho fiz isso, né? Imagina, eu levei tudo isso, cara. Imagina o governo, o que não pode fazer, sabe? Cara. Aí tem isso aí é roteador da Starlink. Tem então... áudio isso daí ou não? Não. Não, tá. Starlink, roteador. Tem os roteadores lá, tem a parte de energia placa solar. Você fez uma estação. Fiz, ali tem os gráficos ali, ó, rádio, tem infrasom, cara, tem tudo que você imaginar aí. Tem um notebook ali aquisitando esses dados, né? Aí ele manda pra internet, é por isso que eu pego aqui esses dados dos sensores. Tem as câmeras, né? Tava à noite, não dá pra ver, a câmera térmica tá em rosa ali. E as placas todas, a parafernália, cara. Pô, caraca. A gente montou tudo isso lá em menos de uma semana. 5 dias eu montei tudo isso. E é o experimento lá do CBPF, né? As placas, aí tem que ficar vendado de preto, porque ele é sensível à luz, visível, né? Uhum. Se tirar essa túnica aí, queima tudo. Sério? Caramba! Porque a radiação nuclear ela atravessa, né? Uhum. E aí isso que tá montado lá, e os dados estão chegando continuamente pro Rio de Janeiro aqui. Lá de casa eu consigo configurar, consigo mexer. Treinei 2 meninos, né? E o legal é que quando eu cheguei lá, cada hora vinha um menino da aldeia. Posso ir contigo lá pra observar? Eu tô curioso pra saber o que é isso. Eu tô vendo aqui passar, mas não sei o que é. Pô. E aí o legal foi essa interação com... Uma das coisas mais legais foi essa interação com os meninos da aldeia. E aí tem uma foto que é a 23, que mostra a gente vigília lá no meio sempre no meio da selva, né, que a gente ficava. Que é... Ah, não, desculpa. Não é a 23, errei. É a 33. Isso, obrigado. Olha que foto legal. Esse legal. O que é isso? Aí então 2 meninos estavam comigo, né? Um deles tá mais alto que tava em cima de um quadriciclo. Sei. Isso é no meio da selva lá, cara, com a luz das estrelas, de madrugada. E eles ficavam lá comigo, cara, todo dia lá observando. A gente ficava de noite até de madrugada. A gente viu muita coisa ali. Aquela luz mais forte na cabecinha. Aquilo é uma GoPro.
Ah, já ia falar que era um UFO. E aí eu treinei eles, cara, eles aprenderam a... Eles não sabiam dar um furo na parede. Ensinei eles a furar, ensinei eles a instalar a câmera, ensinei eles a instalar Starlink, configurar. Super inteligente. E eu falei, cara, vocês podem abrir empresa agora pra instalar nas aldeias aí, na cidade. Aprenderam a instalar câmera, internet, tudo, cara. Rádio, antena de rádio, instalar tudo com apoio. Se não fosse eles, esses dois meninos, cara, um 18 e um 19 anos, cara, eu não teria ficado feito sozinho, eu acho, porque não dava tempo. Tem muito equipamento pra Não ligar, dava né, tempo, cara, e furar tudo, uma madeira da Amazônia, as casas são feitas com a madeira lá, cara, adamantium, aquele... não fura, cara. Cara, não fura o negócio, é muito doido. E a gente observou muita coisa lá, né? Tem imagem 34, né? Aí já é final de dia de vigília, né? Às vezes eu dormia em praia lá pra poder observar fenômeno, né? Aí já é o Rio Gregório. Olha como é que o rio tá baixo, né, cara? Por isso que a viagem demora 8 horas. Quantas vezes eu não saí do barco pra empurrar o barco pra sair do barranco de areia? Pra tirar o tronco da frente? Sim. Então, Você ficou quantos não tem dias? peixe no rio, cara. Então tá uma situação muito triste, histórica, uma seca histórica lá, sabe? Eu fiquei, era pra ficar 10 dias, eu fiquei 8. Um dia eu quase sofri um acidente, o carro estourou, o pneu do carro estourou, a estrada horrorosa. Caramba. No outro, a mala explodiu, os 2 zippers, um negócio inexplicável. Perdi um dia, comprei uma passagem de avião pro outro. Perdi 2 dias, fiquei os 8 dias lá, basicamente, na aldeia lá, fazendo isso aí. E aí tem a imagem 31. As primeiras imagens de obra, dá uma aumentada aí. Isso aí são os frames de vídeo, né? E aí é o fenômeno que a Paula Colares, antropóloga, pesquisou e que a Polícia Federal pegou esse vídeo e me entregou depois desse vídeo, né? Esse objeto, ele é o número 3, ele é meio bronze, ele tem uns buracos, ele parece ter uma carinha, né? Ele é meio bronze ali, meio bege, esférico, com uns buracos. Desses buracos saem as luzes. Essas luzes verdes, vermelhas, saem desses buracões que estão ali pretos. Sim. Óbvio que tá, o pessoal sempre fala, né? Pô, mas tá em baixa resolução, TechPix. O pessoal adora falar da TechPix. Porque, cara, quando chegar perto, primeiro, se chegar perto, ninguém fica. Segundo, às vezes chega perto e queima tudo. Energia eletromagnética, interferência forte, queima tudo. Terceiro, às vezes chega, você fica congelado olhando aquele negócio, você não consegue nem pensar em nada. Você não vai pensar em filmar. Então, assim, só quem chegou perto de um fenômeno desse é que entende por que não tem um vídeo de perto. Porque tem essas 3 possibilidades. Ou você vai correr, ou você vai ficar paralisado, congelado, você não sabe o que fazer, né? Ou vai causar uma interferência. E aí a imagem 3 é a do OVNI, né? Ele é meio bege, com os buracos onde saem as luzes. Ele tem luzes verdes e vermelhas, que aparecem nas imagens 1 e 2, e na 4 também. E quando ele desce, ele fica igual à imagem 6. Ele fica todo iluminado com branco e tem um azulzinho embaixo também, onde ele emite às vezes um raio. E isso é um padrão, observado em todos... Lá na Amazônia é muito comum isso aí. Quando ele tem múltiplas cores piscando, né? Quando ele desce sempre iluminado. Que doido. Uma proteção, se alguém der um tiro não acontece nada, talvez. Sei lá. Ele é sólido? Quando ele tá nesse estado bege? O aparelho. Parece um equipamento, né? Caramba! Parece um equipamento. E você vê que sem formato aerodinâmico nenhum, né? É um esferão cheio de buraco ali. Aí desses buracos saem as luzes. E aí tem imagem 30, essa aí fui eu que fiz equipamentos, né? Com zoom. Isso eu peguei agora, lá no Acre. Dá um aumento um pouquinho. Esse eu vi. Essa aí foi com zoom de 25 vezes, foi com a câmera robô. Tem um vídeo que eu vou mostrar daqui a pouco, mas sempre a característica é assim, ó, o centro muito branco e você só vê a cor porque o contorno é iluminado. Laranja, a maioria das luzes são... Mas pessoalmente ela é mais laranjada, então, na totalidade. Você vê um laranjão neon, assim, um negócio inconfundível, um laranjão neon, mas o centro muito branco. Vários óbvios que eu observei tinham essa característica, um centro muito branco, opaco, e ele vai ficando meio que mais translúcido, mais transparente, aí você vê a cor por causa da extremidade. Tem um vídeo disso aí, cara? Tem? Aí é o... Primeiro o vídeo 3. Esse é... tá. Aí tem objeto, pode dar um play. Tem laranjas que são estáticos e somem, ó. Você vê que é meio um fogo, né? Parece um fogo, parece uma bola de fogo mesmo, né? E aí ele do nada some. Fica tremulando e some. Sumiu. Volta, aí tem o vídeo 4. Aí tem o contínuo, né? Tem vários tipos de bolas de fogo laranja que aparecem lá. Esse eu filmei com zoom também, de 25 vezes. Ela tava entrando na floresta. Essas luzes entram e saem da floresta. Tá num tripé? Não, câmera? essa câmera tá instalada na casa, no telhado da casa, né? fixa. Então quer dizer que tá se movimentando mesmo, vamos ver aqui.
E eu que tô... Não, ela tá descendo. Isso quem tá movimentando sou eu pra tentar enquadrar ela. Ah, tá. Tá. Porque ela é motorizada, é uma câmera tipo de entendi. estádio, sabe? Entendi. E ela tava entrando dentro da floresta num ponto que ela sempre entra lá, que eu vou comentar daqui a pouco. E aí você vê que ela começa a desaparecer, como ela começa a desaparecer, ela tá entrando entre os troncos de árvore. Começa a vir as... Aí você vai ver aí, Então ó. não é que ela some, ela se esconde, assim. É, parece que ela vai entrando, se escondendo. Daqui a pouco vocês vão ver elas começando a desaparecer entre os troncos. Aí embaixo é tudo floresta. Ó, entrou atrás de um tronco de árvore. E aí tem a pulsante, que é a 5, né? Sempre em cima da copa das árvores, sempre. Perto do chão. Essa é a pulsante. Olha. Nossa. Cara. E parece que são dois. Aí quem pisca é a da frente. Ó, tá vendo? Parece que são dois objetos, um do lado do outro. Daí Inclusive, que vem do folclore do boitatá, não é? você Que- tocou no então. ponto que eu vou comentar. Não é? Você foi certeiro agora, porque eu falei com dois caçadores que não tinham. Lá a aldeia tem alguns caras que são caçadores, né? A comida é subsistência, não vem comida, assim. Se tiver porco pra matar, tem, senão não tem comida. Peixe, você vê como é que tá o rio, né? Não chega. O cara caça. Os caçadores são os que mais vêm, coisa. Se o cara caça com maldade pra matar um animal esportivo, de forma caça esportiva, vem um fenômeno até bate nele. O fenômeno até invisível, vem todo tipo de fenômeno agredir o caçador. Dá, jogar raio nele, os raios do mal, né? Aqueles que causam dano, né? E isso é comum na Amazônia toda. Agora, os caçadores, esses lá é pra subsistência, então não tem isso, mas eles veem muita luz porque eles estão no meio do mato, no meio do nada, sempre. E veem as luzes navegando sempre em cima do rio. A poucos metros da lâmina na água, Sei. sempre navegando. Pressão prata, a gente via as luzes entrando e saindo da água. Tem uma coisa com a água aí que a gente não sabe o que é. E aí ele falou assim pra mim, vai ter um documentário que eu tô bem caseiro, né? Eu tô juntando pra publicar de forma Legal. Mais organizado. mais organizada possível, vamos dizer assim, né? Mas bem caseiro. Mas vou publicar agora em setembro. Você é um storychannel de uma pessoa só, cara. É, cara. E aí, cara, dois caras falaram assim pra mim, cara, eu tava caçando e pareceram uma cobra de fogo. Como é que é essa cobra de fogo? Não, quando eu olhava de perto, eram várias esferas laranjas, só que eram uma atrás da outra. Elas vinham seguindo, e elas vinham pelo curso do rio, seguindo uma atrás da outra, em fileirinha. Aí eu falei, pô, esse deve ser o boitatá que o pessoal fala ao longo da história, né? Dos indígenas. Só que lá não tem boitatá, porque o boitatá é uma coisa do Tupi-Guarani, é das aldeias dos indígenas de cá. Eles não têm esse folclore lá. Então, e foi interessante ele dar essa descrição de cobra de fogo, sem nunca ter ouvido de boitatá, ou de um fenômeno que tenha acontecido parecido, né? Então, ele explicou como cobra de fogo. Então, foi interessante isso. E quando eu pedi pra ele detalhar as esferas que se seguem. Então, não exatamente uma cobra de fogo, mas cobra de fogo é uma interpretação do indígena daquele fenômeno. É uma possibilidade. E pra mim, o modus operandi é elas andam ali juntas e começam a pipocar cada uma pra um lado pra investigar cada uma um canto. É uma possibilidade que eu coloco. E aí tem o Tianu, que deu um depoimento também. Bota o vídeo 1 do Tianu, ele vai falar como é que essas abordam as casas dos indígenas, essas luzes. Boitatá. Aí tem áudio. Assim. Tem áudio? Eu saí aqui pra fora pra ver se eu via ele, né? E vi, ele tava parado aqui, né? E bem baixinho mesmo, parecia que tava baixinho mesmo. Que ele, Naquela casa ali? É, naquela casa ali. Aí quando a gente ficou falando, aí lá vai ele, tá aqui ele. Aí ele saiu andando pra lá e passou, e foi, aí subiu um pouquinho mais, aí depois Ele foi nesse rumo aqui? É, foi nesse rumo aí apagou, e depois ele passou uns 20 minutos, aí ele acendeu de novo, aí saiu, aí foi. Aí outra vez... E como é que era a luz dele? Conta pra gente. Já tinha várias cores, tinha tipo umas vermelhas, amarelas, tinha umas luzinhas brancas, tipo... Ficava variando? É, variando. E ele iluminava? Iluminava, ele focava, parecia que ele focava assim focava por pra baixo, assim, né? É. E aí outra vez eu vi lá na casa do rapaz lá. Lá perto do campo? É, lá perto do campo. Aí, só que a gente tava perseguindo ele, né, que a gente queria matar ele. Você tava com a espingarda? É, com a espingarda. Vocês queriam dar tiro nele? Ele queria matar ele, né, não ia atirar nele. Aí ele saiu pra lá. Quando ele viu que a gente tava, mas ele tem medo, porque ele, quando a gente falava que ia matar ele, ele não vinha mais pertinho não, ele ia Era pra só longe. falar que ele ouvia? Tipo, é impressionante. Como se ele ouvisse, né? Parecia que ele sabia até o que a gente pensava com eles. Tô te falando. Aí saiu. Aí depois disso aí, ninguém viu ele pertinho mais não. Aí, E vocês vez... perseguiram de a pé ou de quadriciclo? Não, a pé, de quadriciclo. Mas aí ele... quando falava nele, ele já afastava? Ele já afastava. Ele já... A boa apagava ou ele sumia, né? Mas de alguma forma ele E a altura que ele fica? Qual que é nessas duas vezes você viu?
Sinceramente, eu posso até estar enganado, mas da primeira vez que eu vi aqui, ele estava... Se tivesse, ele estava uns 20 metros mais alto do que essa casa aí, só. Um pouquinho mais alto que as árvores. Era, mais alto um pouquinho de que as árvores. Bem baixinho mesmo. E na outra vez também? Na outra vez sempre também. Baixo? Sempre baixo. E tu ouviu barulho, alguma coisa? Não, nunca ouvi zoado barulho. assim, não? Não, nunca fez zoado, não. Nunca? Nenhum barulho. E a terceira vez foi na casa do Mané, não A foi? terceira vez, a segunda vez foi na casa do Mané, desse que eu vi tá. lá. A terceira vez foi que nós vimos eu e o Api, de trás da casa dele, que a gente viu, tipo, saindo assim, aquela luzona forte assim. Como se fosse saindo do mato? É, tipo, saindo assim de dentro do mato. De onde saiu era o que? Era uma área de floresta ali? É floresta. É floresta, não tem casa, né? Não, não tem casa. Aí parecia assim que ela subiu. Foi assim, levantando? Levantou, aí saiu andando assim, aí o Api, lá vai ele. Ele passou e foi. Então você vê, né? Sai da floresta o troço, sai do rio, cara. E você vê, quase todos falaram isso pra mim. Parece que o fenômeno, ele sabe o que a gente tá pensando. Porque às vezes o marido olhava, quando ele pensava em falar com a mulher pra apontar, Isso mesmo. sumia. Então eles tinham esse feeling, né? E aí tem o último vídeo que é do Bank, vídeo 8, que é a liderança dos Achaninka lá de 2014, falando como que foi as meninas atingidas, o que elas sentiram quando foram atingidas por esse fenômeno. É o vídeo 9, né? Desculpa. Do mosquiteiro, quando sentou, ela viu quando o negócio desceu de uma vez aqui. Ficou ali naquela coberta lá. E aí o foco de lá, ela disse, o negócio está aqui, o que é isso? E aí jogaram a luz em cima dela. Então quando a luz veio em cima dela, ela disse que ficou cega, ficou tonta e ela não teve mais equilíbrio. Ela disse que viu uma coisa em segundo assim que endoidou a vida dela. Aí ela gritou para todo mundo, repara o que está aqui no meio do terreiro que vai matar nós. E gritou pela mãe. Então ela, quando gritou pela mãe, aí ela disse que sentiu uma coisa no rosto dela que ela disse que não viu, mas ela sentiu os olhos delas como se algo puxasse os olhos dela para fora. E ela disse que não sabe se o rosto ficou vermelho, se ficou encarnado, se ficou inchado, se os olhos... É porque ela disse que não olhou. Mas todas as pessoas que olharam para ela viram os olhos encarnados como sangue e o rosto dela inchado. Mas ela disse que não olhou para o rosto dela. Mas ela disse que sentiu isso e depois que ela viveu isso, ela disse que ficou como se estivesse bêbada, muito bêbada, não tinha equilíbrio. Ela foi para Caissuma, ela disse que quando chegou aqui na festa, ela disse que não conseguiu se equilibrar no meio do povo. Parecia que tinha um negócio que mexia com o cérebro dela e ela não conseguia se equilibrar. Então ela ficou 4 dias muito perturbada e essa perturbação nela foi quando ela disse, eu vou para casa para me ficar quieto no meu canto para poder me liberar disso. Caramba. Então você vê que é um sintoma tipo de radiação, né? Queimadura na face, tal, vermelhidão. Do objeto que desceu e ele procurava sempre, na maioria das casas, meninas, das meninas da aldeia. Mais de uma foi afetada. Caramba. Porra. No caso do Boitatá, da Mãe de Ouro, os cientistas dão uma explicação que é aquela que eu falei, né? Que era gases, né? Gases de putrefação, essas coisas, de metano. Sim. Que é cemitério também tem muita... Cemitério tem bastante. Por causa do enxofre, né? Isso. Aí varia de cores, de verde para laranja e tal. E o medo é poderoso também. O medo pode fazer a gente ter reações, né? Eu tô jogando uma hipótese, né?